Bom dia, então, segundo ano. Eu vou mandar aqui um vídeo fazendo a correção e a explicação daqueles exercícios que vocês tinham sobre a lei dos senos, a lei dos cossenos e o teorema da área. Vocês tinham ali uma lista com 6 atividades envolvendo essas 3 relações métricas num triângulo qualquer, certo? No primeiro exercício diz assim: uma ponte será construída para unir as margens de um rio, unindo os pontos A e C. Então, vocês tinham aqui o ponto A e aqui o ponto C. Qual deverá ser o comprimento dessa ponte? Então, o comprimento da ponte vai ser essa marcação indicada aqui com a letra B, certo? Considerando isso, então, quando nós temos conhecimento dos 2 ângulos internos de um triângulo qualquer e o conhecimento de apenas um lado, nós vamos sempre estar utilizando a lei dos senos. Então, como eu conheço o lado C, que mede 16, e o ângulo C, que mede 10, e eu quero conhecer o lado B, que eu vou descobrir, e o ângulo B, que mede 60, eu vou montar a equação da lei dos senos. O lado B sobre o seno do ângulo B é diretamente proporcional ao lado C sobre o seno do ângulo C. Então, como eu quero descobrir o valor de B, ele permanece como variável. Então, B sobre o seno de 60, que é o lado oposto ao ângulo aqui, que vocês vêem na figura, igual a 16 sobre o seno de 10. 16, que é oposto ao ângulo 10 lá. Vou calcular o seno de 60 com 3 casas decimais, vou calcular o seno de 10 com 3 casas decimais e vou montar a expressão B sobre 0,866 é igual a 16 sobre 0,174. Como isso aqui é diretamente proporcional, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Então, o valor de B, que é o comprimento da ponte, vai ser igual a 0,866 vezes 16, dividido por 1,74, a 0,174. Efetuando essa multiplicação, nós chegamos que aproximadamente o comprimento dessa ponte vai ser de 80 metros. No exercício 2, que vocês têm ali, né, o enunciado do exercício diz o seguinte: 3 cidades vizinhas, A, B e C, possuem estradas retilíneas que as unem formando um triângulo conforme ilustrado na figura abaixo. As estradas entre as cidades A, B e C, entre A e B e A e C, são cortadas por uma ponte sobre o mesmo rio, que nesse caso seria aqui, né? Devido a uma forte chuva, a ponte entre A e B, que é esse pedaço aqui, certo? Ficou submersa, obrigando todos a passarem pela estrada, passagem pela cidade C, para chegar no ponto B. Com isso, quantos quilômetros aumentou o trajeto entre as cidades A e B? Então, nós precisamos descobrir essa distância aqui, ó, porque eles vão ter que fazer isso aqui para chegar na cidade C e não ir direto. Então, o que eu tenho aqui? Nesse triângulo eu conheço 2 medidas, certo? E conheço um ângulo interno. Então, toda vez que eu conheço 2 medidas de um ângulo, eu vou estar utilizando a lei dos cossenos, certo? Então, a lei dos cossenos diz o seguinte: o lado C, que eu quero encontrar ao quadrado, é igual ao lado A ao quadrado, mais o lado B ao quadrado, menos 2 vezes o lado A vezes o lado B, vezes o cosseno do ângulo formado por esses 2 lados. Então, como C eu quero descobrir, A vale 32, então 32 elevado ao quadrado. Por que o A vale 32? Porque o lado 32 é o lado oposto ao vértice A. Por que o B vale 90? Porque o 90, é o lado oposto ao vértice B. Sempre nessa relação, quando eu vou estar montando a ideia dos ângulos e dos lados de um triângulo, tá? O lado oposto ao vértice. Então, 32 ao quadrado, que é o A, mais 90 ao quadrado, que é o B, menos 2 vezes 32 vezes 90, vezes o cosseno do ângulo de 160 graus, que está aqui no meio, formado entre eles, certo? Nessas condições, nós vamos ter, então, 32 ao quadrado, 1024, 90 ao quadrado, 8100,
2 vezes 32 vezes 90, 5.760. E o cosseno de 160 é 0,939 negativo. Como aqui os 5.600 tem sinal de menos e aqui é negativo, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou somar 1.024 com 1.100, dá 9.124, mais 5.760 vezes esse valor decimal aqui, 0,939, vai dar 5.408,64. Somando os dois, eu tenho 14.532,64. Tirando a raiz quadrada desse valor, nós vamos ter que a distância entre A e C, entre A e B, no caso, que é o lado C, é de 120,5 quilômetros. Bom, então se a distância entre as cidades A e B é de 120,5 quilômetros, para sair do A até chegar no C, ele vai ter que fazer esse percurso aqui, 120,5 mais 32, que é o que eu tenho aqui, ó, que vai dar 155,5 quilômetros. Como eu quero saber quanto ele percorreu a mais, eu vou pegar esse 155,5 e vou diminuir a distância direta entre A e C, menos 90. Então, nesse dia que a ponte entre A e C estava submersa, ele teve que percorrer 65,5 quilômetros a mais para chegar na cidade C. Depois nós também tínhamos uma questão número 3, ainda nessa lista de exercícios, que dizia assim: na figura, ao lado, né, no caso que está embaixo aqui, tem-se o ponto A, uma casa, que deve ser ligada à rede de energia elétrica por meio do poste B ou do poste C. Determine as distâncias da casa até esses postes e verifique qual é o mais próximo para realizar a ligação. Então, eu vou chamar a distância da casa até o poste B de x, a distância da casa até o poste C de y. Como eu tenho dois ângulos internos e um lado, eu sei que eu vou usar nesse caso aqui a lei dos senos. Só que eu preciso conhecer também esse ângulo aqui, certo? Porque o lado que eu conheço é oposto a esse vértice A. Então, para eu aplicar a lei dos senos aqui, eu preciso obrigatoriamente conhecer esse ângulo aqui. Então, eu vou lembrar do seguinte: em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Esse ângulo, né, vai ser igual a 180 graus menos 55 menos 45, que é igual a 80. Então, vamos achar primeiro a distância de x. Então, eu vou botar aqui x sobre o seno do ângulo oposto, que é 45, é igual a 20 sobre o seno do ângulo oposto, que é 80. Substituindo os valores de seno de 45 e seno de 80 pelo valor decimal, nós temos x sobre 0,707 igual a 20 sobre 0,984. Como é diretamente proporcional, multiplicamos aqui os meios pelos extremos, e eu vou ter, então, 20 vezes 0,707 dividido por 0,984. Nesse caso, o valor da medida x é de 14,3 metros. Determinando também a medida de y, eu vou botar assim: y sobre o seno do ângulo oposto, que é 55, é diretamente proporcional a 20 sobre o seno do ângulo oposto, que é 80. Então, substituindo o seno de 55 por 0,819 e o seno de 80 por 0,984, nós vamos ter uma razão diretamente proporcional aqui. Então, eu vou multiplicar os meios pelos extremos, ou seja, o y vai ficar isolado, é igual a 20 vezes 0,819 dividido por 0,984, que nesse caso vai dar 16,6. Então, a ligação entre a casa e a rede de energia elétrica vai ser mais perto com o poste localizado no ponto B ou com o poste localizado no ponto C. Pelos cálculos que nós desenvolvemos, a distância mais próxima vai ser o poste no ponto B, que é de 14,3 metros aproximadamente. Bom, na questão número 4 diz assim: deseja-se colocar gramado em um canteiro com as dimensões indicadas na figura a seguir. Sabendo que o metro quadrado de grama custa R$ 2,50, determine o valor gasto com o gramado. Então, nós temos aqui uma praça na forma triangular, que essa rua mede 40 metros, essa rua mede 65 metros, e o ângulo formado por essas duas ruas
é um ângulo de 60 graus. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a forma trigonométrica para determinar a área do triângulo. Existe a fórmula que eu não posso utilizar normalmente, base vezes altura dividido por 2. Existe a forma de calcular a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado a raiz de 3 sobre 2. Existe a fórmula do semiperímetro, que é quando eu conheço os 3 lados. E também existe essa maneira de calcular a área do triângulo aqui, quando eu conheço 2 lados dele e o ângulo formado por esses 2 lados, o ângulo adjacente a eles. Então, nesse caso, a área é dada por lado A vezes lado B, que são, no caso, os 2 lados que eu conheço, vezes o seno do ângulo formado por esses 2 lados. Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou chamar o lado A de 40, o lado B de 65, e o seno do ângulo vai ser de 60 graus, porque é o ângulo que nós temos ali. Então, calculando o seno de 60, eu tenho 0,866. Vou multiplicar 40 vezes 65 vezes 0,866, vai dar 2.251,6. Dividindo esse valor por 2, a área desse canteiro é uma área de 1.125,8 metros quadrados. Só que não é só a área que eu quero achar, é o custo com grama que vai ser utilizado para poder plantar nesse canteiro. Então, aqui no problema diz que o metro quadrado de grama custa 2,50. Então, eu vou pegar essa área e vou multiplicar ela por 2,50. 1.125,8 vezes 2,50, o custo para se plantar grama nesse canteiro vai ser de R$ 2.814,50. Na questão número 5, dizia para nós assim: calcule aproximadamente o perímetro de cada triângulo. Então, o perímetro, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Nos 3 triângulos que aparecem aqui, nós temos apenas um lado. Preciso descobrir os outros 2 e aí poder, então, calcular a soma dos 3 lados. Como em todos os 3 triângulos, principalmente nos 2 primeiros, aparecem 2 ângulos internos e um lado, eu vou estar utilizando a lei dos senos. Para descobrir o terceiro ângulo, eu vou fazer aquela relação básica do 180 menos o 30 menos o 45, que vai dar 105. Então, o lado x sobre o seno de 105 é igual ao lado 12 sobre o seno de 30. Aplica a proporção, né? Regra de 3, x sobre 0,966, que é o seno de 105, igual a 12 sobre 0,5, que é o seno de 30. Multiplicando os meios pelos extremos, nós chegamos na medida do x, que é aproximadamente 23,18. Vou repetir esse processo para achar o valor de y. Então, y sobre o seno do ângulo oposto lá, que é 45, é igual a 12 sobre o seno do ângulo oposto, que é 30. O seno de 45, 0,707, o seno de 12, 0,5, e multiplica-se os meios pelos extremos. Então, 12 vezes 0,707 dividido por 0,5, onde eu vou ter o valor de y igual a 16,97. Para eu chegar no perímetro, eu vou somar esse 12 com esse 23,18, com esse 16,97. Então, o perímetro desse triângulo ali, 52,15 centímetros. Na letra B, nós temos um ângulo Fzinho aqui em cima. Para descobrir ele, eu vou fazer 180 menos 20 menos 95, que vai dar 65. Vou chamar esse lado aqui de x e esse lado aqui de y, tá? E aqui eu tenho o lado que mede 8 centímetros. Para achar o valor de x, então eu vou botar 8 sobre o seno de 65, tá? 8 sobre o seno de 95 e x sobre o seno de 65, ou vice-versa, como está aqui. O seno de 65 é 0,906, o seno de 95 é 0,996. Montei a proporção, multiplico os meios pelos extremos. 8 vezes 0,906 dividido por 0,996 vai dar o valor de x, que é 7,28 centímetros aproximadamente. O mesmo eu vou repetir aqui para achar o valor de y. Então, y sobre o seno de 20, que é o ângulo oposto, e 8 sobre o seno de 95, que é o ângulo oposto, que é o que nós montamos aqui. O seno de 20, 0,342, o seno de 95, 0,996, montei a proporção. Multiplicamos os meios pelos extremos,
eu vou ter 8 vezes 0,342 dividido por 0,996. Só uma arrumaçãozinha aqui. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter então que essa medida ali vai ser igual a 2,75. Somando os três lados desse triângulo, tá? Para achar o perímetro, nós podemos dizer que o perímetro desse triângulo aqui é de 18,03 centímetros. Agora, nesse triângulo da letra C aqui, observem comigo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E aqui o ângulo de 45 graus. Fazendo 180 menos 90 menos 45, sobrou para cá um ângulo de 45 graus. Opa! O que quer dizer isso? Que se aqui eu tenho dois ângulos iguais, esse lado aqui também vai ser igual a esse. Então, nós temos um triângulo isósceles. E se o ângulo aqui é ângulo reto, nós temos um triângulo retângulo e esse lado aqui embaixo é a hipotenusa. Então, eu conheço os dois lados e o ângulo reto. Para calcular a medida do terceiro lado, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado dá 100 mais 100, que vai dar 200. A raiz quadrada de 200 aproximadamente é 14,14. Somando 10 mais 14,14, nesse caso aqui nós vamos ter um perímetro de 34,14. Para finalizar, a última questão dizia assim: determine a área aproximada de cada polígono. Na letra A, nós temos um triângulo qualquer, onde eu tenho um ângulo formado por dois lados que é 60 graus, um lado medindo 7 centímetros e o outro lado medindo 8 centímetros. Quando eu conheço um ângulo e dois lados, nesse caso, eu sempre vou aplicar a forma trigonométrica para calcular a área. Então, a área do triângulo é igual ao lado A vezes o lado B vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados dividido por 2. Então, substituindo os valores, eu vou ter 8 vezes 7, que são os lados A e B, respectivamente, vezes o seno de 60, tudo isso dividido por 2. Calculo o seno de 60, que dá 0,866, e multiplico todos esses valores aqui. 8 vezes 7 vezes 0,866, que vai dar 48,5 aproximadamente, aqui já com arredondamento, né? E dividindo isso por 2, eu vou chegar numa área aproximada de 24,25 centímetros quadrados. Já a figura da letra B está dividida em duas partes, se nós olharmos. Uma parte é um triângulo, também com um ângulo e dois lados, e uma parte é um retângulo. Então, eu vou chamar o triângulo de parte 1 e o retângulo de parte 2, que eu preciso calcular separadamente as áreas, para depois poder juntar e calcular a área total do polígono. Então, o lado A, 3,45, o lado B, 4, e o ângulo formado por esses lados, 140. Usando a forma trigonométrica, 3,45 vezes 4 vezes o seno de 140, tudo isso dividido por 2. Multiplicando os três valores, eu vou ter 8,87, também já com arredondamento. Dividindo ele por 2, é igual a 4,43. Então, essa é a área só do triângulo. Para calcular a área do retângulo, multiplica o comprimento da base pelo comprimento da altura. Então, 7 vezes 2, que é 14. E a área total é a soma do 4,43 com o 14, que vai dar 18,43 centímetros quadrados. Então, essa seria a correção da atividade que vocês tinham ali de 2, 3 semanas atrás, tá? Gostaria que vocês assistissem o vídeo com bastante atenção, reassistissem ele, e daí depois agora vocês têm o formulário com uma questão de cada, uma sobre lei dos senos, uma sobre lei dos cossenos e uma sobre teorema da área, que esse formulário é avaliativo. Um abraço a todos e tudo de bom.